Em cativeiro te levaram de Sião, e o sacerdote prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhavam triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivos que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Inimigo te libertará. Meus queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem, uma palavra que é algo que está no meu coração, que são tantas coisas que a gente está ouvindo ultimamente, porque é como alguns já estão pregando, outros não admitem, mas que é a dura realidade, mas é a certeza de tudo aquilo que Deus ele programou para cada um de nós. Eu gostaria, antes que os irmãos venham a se esquecer, todos aqueles que escutam ou ouvem este vídeo, que os irmãos comentem, deixem o seu like para nos ajudar, se inscreva no meu canal para nos ajudar. Estive uns tempos afastado, mas estamos de volta para a glória do nosso Senhor Jesus e gostaria da participação e da ajuda dos irmãos, se for possível, e se os irmãos acharem por bem esse conteúdo, dê o seu like, nos ajude, em nome de Jesus. Eu queria aqui verdadeiramente entrar algo que para alguns possa até ser polêmico, mas não é. É a respeito daquelas coisas que estão acontecendo em Israel, no mundo inteiro e no nosso país também, envolve também o nosso presidente e tantas outras autoridades que estão por aí, são tantas conversas, né, que eles estão aí, tem muitas discussões a respeito disso. Eu queria aqui, para não tomar muito tempo daqueles que ouvem, até porque fica desgastante, né? Eu queria aqui, em ligeiros tempos, trazer uma mensagem a respeito disso. Mateus, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 26, do versículo 51 a 54, 26, do 51 a 54, eu vou ler de 52. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar ou embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É aquele provérbio que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É esse mesmo versículo. Então observe que o próprio Jesus disse ali: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, meus irmãos, eu acredito que tudo que Jesus fez, Jesus veio no capítulo 14 do Evangelho segundo João, ele também está escrito lá que Jesus ele disse, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então observe que aqui em João, no capítulo 1 de João, o Evangelho de Jesus que João escreveu também, capítulo 1, eu vou ler aqui, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, 1 e 11 de João.
Está escrito, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio da linhagem dos judeus, e Jesus chegando lá, foi crucificado lá. Não os receberam. Não, eles não receberam Jesus. E até hoje você observa e vê os rabinos, muitos judeus ortodoxos, e eles chegam a falar que Jesus foi apenas um profeta. Esses dias a gente estava ouvindo um debate também pelo pastor Carlos César também, e ele estava falando a respeito disso, e o cidadão dos TJ lá, ele alegou que Jesus era como um anjo, era como um profeta. Ele era um Deus que dependia, ele era um Deus que dependia do poder de Deus para ser Deus. É algo que é contraditório, é antibíblico, é até demagogo, eu creio. Agora, vamos à leitura, ao que interessa, que eu quero trazer para os nossos conhecimentos, algo que Jesus veio. Jesus não veio trazer guerra, Jesus não veio colocar o homem para se matar uns aos outros. Ele disse, conforme nós lemos aqui, no Mateus 26, João 1 e 11, veio para o que era seus e os seus não os receberam. Ele, no seu próprio lugar, não receberam. Agora vem aqui, 1 de João, a primeira carta do apóstolo João, João no capítulo 2, no versículo 23, 1 de João, capítulo 2, no versículo, tá aqui, 1 de João, capítulo 2, versículo 23, 2 e 26, está escrito assim, 2, 26. Me perdi aqui um pouco. É 2 e 26 e eu aqui tô nadando nas escrituras. Aqui. 2 e 26. Tá assim. É 2 e 23, irmão, me perdoe. 2 e 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, meus queridos, veja, o próprio versículo aqui, ele se refere como ele estando, o versículo 23, ele estando em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas creram no nome de Jesus, mas foram pouquíssimos os que creram no nome de Jesus. Agora você observa que no Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 4, no Apocalipse 6 e 4, Apocalipse 6 e 4, está aqui. Ele está escrito assim: saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros se matassem, e foi-lhe dado uma grande espada. Observe a princípio o que foi que Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que lança a mão da espada para matar, ele vai morrer pela espada. Então Jesus, ele não lançou guerra entre os homens, ele lançou a paz. Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é? Então, 1 de João, capítulo 4, versículo do 11 ao 13, eu vou ler aqui para a gente findar essa palestra, ao qual eu gostaria de ir mais adiante, mas o tempo é curto, e quando a gente estica um pouquinho mais, às vezes as pessoas não chegam até o final. Então a gente antecipa para não ficar tão longo o vídeo, né? Mas primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 11. Capítulo 4, no versículo 11 a 13, está escrito assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque
ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então observe o versículo 20 que está escrito assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso é uma farsa, uma aberração, porque como é que eu vou dizer que eu amo ao meu irmão, ao próximo, se eu quero matar? Jesus veio da vida. Jesus, ele disse: amai-vos uns aos outros. O povo, aquele povo lá, os judeus e muitos outros lá, ortodoxos e tantos aqueles prosélitos, eles, com tantos que tinham lá na época de Jesus, eles preferiram Barrabás. Eles não aceitaram Jesus. Muitos não creram em Jesus e uma boa parte, a maioria, preferiu Barrabás e não Jesus. A gente vê hoje as pregações de alguns e diz que Jesus, eu vi uma pregação do Rabino e ele estava falando, judeu legítimo, e ele disse que qual o pai que ama o seu filho, que daria o seu filho para morrer por alguém que está no pecado, alguém que errou, que matou, que roubou, que fez tudo de errado? Ou seja, irmãos, nós, os gentios, e quando a gente estávamos antes de Jesus, quando não tínhamos Jesus, então estávamos no mundo. E quando estamos no mundo, a gente vive no pecado. E quando estamos no pecado, Jesus veio, a gente estando ainda no pecado, ele morreu por nós. Ele não morreu quando a gente já veio lavado e remido pelo sangue de Jesus, não. Assim seria bem mais fácil para ele, mas ele morreu por aqueles que não merecia coisa alguma, que não valia nada para Jesus, né? Pois para nós mesmos é algo que é abominável até a gente dizer que valemos alguma coisa, que a gente não vale nada, é como disse o profeta Isaías. Isaías disse que somos os cacos dos cacos, pó e cinza. Mas Deus, ele disse, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15 e versículo 16, está escrito assim, que ele disse: pode uma mãe vir a esquecer do filho que amamenta, mas ainda que ela venha a esquecer, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, ó Israel. Aí no versículo 6 disse: como estou em vosso redor como um muro de fogo, porque ali Israel estava reclamando, estavam ali murmurando, dizendo que Deus havia esquecido do povo. Ele disse: não, eu não me esqueci de vós. As minhas promessas que eu te fiz está de pé e vai se cumprir. Tudo que veio de Deus, que não veio do homem, foi falado pelo homem, mas que veio do coração de Deus, vai se cumprir, porque Deus é Deus e ele não mudou. Deus, ele não muda. É como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele disse: eu não mudo. Então Deus não muda, muda-se o homem, muda a conversa, a palavra, a promessa de homem não se cumpre, mas a de Deus, com certeza ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Pode crer, meu irmão, que vai acontecer. Ainda que os homens digam não, bote o pé na frente, queira tirar você do caminho, queira fazer tudo aquilo que não convém, porque quando Deus tem uma chamada específica na sua vida, ele faz coisas, ele prova os corações, ele prova os rins. Deus nos prova, mas também ele nos aprova. Deus não deixa que o inimigo ele prevaleça sobre nós por muito tempo, não. Vai chegar o tempo da bonança, vai chegar o tempo do refrigério de Deus na tua vida. Mas lembre-se, não pode esmorecer, nem deixar que os outros façam você esquecer o caminho e esquecer a verdade e a vida que está em Cristo e que está em nós. Porque se assim o fizermos, estaremos rejeitando Jesus. E ele disse lá em 2 Crônicas, ele disse: se tu não me deixar, de jeito nenhum eu te deixarei. No primeiras Crônicas, no capítulo 4, no versículo 10,
O Jabes ali chegou, de Jabes ele invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor e disse: se me livrar de todo o mal e se amplificares os meus termos, e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração e Deus vai te dar vitória. Creia nessa palavra, que Deus vai te dar vitória. Aconteça o que acontecer, mas Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês. Lembre-se, dê o seu like.